Fala, naufragados! Eu sou o Bruno Pino e você está no podcast Nômade à Deriva. Você é minimalista? Ou tem um amigo minimalista? A palavra minimalista vem do inglês minimalist. Minimal, em latim minimus, ou seja, menor ou menos, e ist, que é aquele que faz ou faz. Então seria aquele que faz menos. A palavra minimalista, ela começou a ser usada na política e depois foi mais conhecida na arte. Uma arte minimalista, uma arte mais simples, uma arte com redução de materiais. Acredito que a forma de vida minimalista surgiu com o Thoreau em 1854. A gente vai falar disso mais pra frente. E aí, bora bater um papo à deriva? Hoje eu tô com um amigo meu naufragado, o Tarso, vulgo Tarsito, o amigo mais peculiar que eu tenho. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é minimalismo. Então, Tarsito, apresente-se ao pessoal. Eu tava aqui pensando, será que já posso rir? A risada livre. A risada livre. Eu não tô tão acostumado a gravar podcast. Já gravei um ou dois, mas... Pois é, sou eu, Tarso. Não tem muito o que se apresentar. Tenho 39 fala anos. seu Instagram, seu projeto, fala um pouco. Sim, tá. Fala um pouquinho. Eu sempre penso sobre essa coisa de se apresentar, assim, o que é de fato se apresentar. As coisas fixas da vida são: meu nome é esse, porque me deram. Eu nasci nesse lugar, porque era o nome do lugar que eu nasci. Enfim, hoje em dia o meu Instagram, esse é um fato também, é @10 anos de férias. Quando eu saí de férias, o Instagram não era esse ainda, era só um projeto. Eu botava uma hashtag assim, 10 anos de férias com R$10 por dia. Enfim, aí é sobre isso que a gente vai falar, inclusive, né? Mas foi talvez um minimalismo extremo, assim. Tipo, muita gente fala, caramba, tu pegou pesado, R$10 por dia e tal. E aí eu sei, cara, já faz 5 anos que eu saí de férias. Hoje é 2022, 5 anos e meio já que eu saí de férias. Cara minimalista até na data. Mas aí muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram e a gente acha que vai ter tempo para conversar sobre isso, mas eu poderia dizer que eu sou um minimalista extremo, fantástico, bem minimalista. Então tem quanto tempo? 5 anos, né? 5 anos e meio, em abril, dia 7 de abril, faz 6 anos. 7 de abril tem até aniversário, cara. E aí nós vamos gastar quanto? R$10? As coisas mudam. Vou explicar. Na rodoviária aqui de Floripa dá pra comprar 3 salgados fritos, velho. Todo mundo fala, cara, não é impossível gastar R$10 por dia. E sem pedir nada a ninguém, é impossível. Não é, eu faço isso. Tá? Eu não pedi nada, mas, tipo, por exemplo, carona eu peço, mas é uma coisa que realmente não custa nada pra pessoa, né? Já tá indo, né? Enfim, tem várias questões sobre isso. Custar custa, né? Mas já que ela tá indo, né? Porque tem um custo. Com certeza. Tem um custo pra ela, já tá fixo ali. Ou pra empresa que contratou ela pra fazer aquilo, sabe? Tá, e foi muito difícil fazer esse desapego, assim? Ou foi tranquilão? Você falou, eu vou largar tudo e vou embora e se adaptou super fácil. Foi muito fácil. Foi muito tranquilo. Foi um processo de me encontrar comigo mesmo, assim, de parar para pensar realmente para que a gente vive, não a gente, né, não no aspecto mais global ou social, assim, mas para que eu vivia, para que eu tô aqui enfim, isso parece coisa de pastor, né? Em busca do cálice sagrado, velho. Não é, né? É muito pelo contrário, né? Sentido da vida, o Tarso vai revelar pra gente aqui qual é. Não, mas não é essa coisa, né? Tem muita gente que põe a resposta em Deus, é pra isso que eu tô aqui e tal. Não, muito pelo contrário, mas no sentido de o que eu quero fazer da vida. Perfeito. Acho que essa frase definiria melhor. O que eu quero fazer da vida, o que eu tô fazendo da vida hoje e o que eu quero, o que eu gostaria, assim, tipo se eu soubesse, eu vou morrer daqui a tantos anos, tu vai morrer quando fizer 80 anos, tu vai morrer daqui a 1 ano, tu vai morrer quando fizer 100 anos. O que eu gostaria de olhar para trás e dizer, porra, eu queria ter feito isso, sabe?
E foi isso, foi esse processo, assim, esse pensamento. E o que desencadeou isso foram várias coisas, várias conversas, várias pessoas, vários pensamentos, mas acho que o que desencadeou mesmo, que foi a gota d'água, assim, foi uma simples frase no Facebook ou no Instagram, que foi... Era em inglês a frase, e era If money didn't exist, ou seja, se dinheiro não existisse, would you still be doing what you do every day for a living? Você ainda estaria fazendo o que você faz todos os dias para viver. Perfeito. Essa pergunta que realmente, tipo, quando eu li assim, eu arregalei os olhos e falei, caramba. E aí a minha resposta era não, tipo, eu sempre gostei muito do meu trabalho, mas a minha resposta era não, foi isso que me fez começar a pensar assim. Ótimo, tem gente que fala que o Facebook não serve pra nada, e no caso do Tarso foi libertador. Brincadeira. Tá, então você largou tudo assim, adaptou uma vida tranquilão, e aí a partir desse dia que você decidiu viver com R$10 por dia, você nunca gastou mais do que isso? Não, nossa, é bem difícil responder assim. Eu ando tão filósofo que tudo é bem difícil responder. Mas, tudo é relativo. Cara, eu passei por várias fases. Já fazem 5 anos e meio, como eu disse, né, que eu saí. E no início eu achava que não ia dar. Eu falei, cara, na dúvida eu vou tentar ganhar as coisas, né? Porque eu saí para viajar de bicicleta. A ideia... Bom, deixa eu ir mais cronologicamente, assim. Então eu li a pergunta, o que você faria da vida? Aí eu pensei, cara, eu viajaria. Tipo, eu sou triatleta desde adolescente, nadador desde criança. E eu falei, eu amava o meu trabalho, eu me formei em educação física, fui morar na Austrália, trabalhei lá por 5 anos e voltei para o Brasil, abri minha própria empresa. Eu já estava num estágio assim de, cara, eu já trabalhei bastante, já juntei uma grana, tenho minha própria empresa, agora eu estou lutando para trabalhar cada vez menos, assim, eu já estava ganhando bem, trabalhando pouco, assim, e enfim. E aí eu falei, tá, mas onde é que isso tudo vai levar? Aí eu vi as pessoas, né, trabalhei bastante, não tenho dinheiro, aí faz uma viagenzinha de, porra, sei lá, poucas semanas, ou no máximo um mês no ano, ou compra um carro melhor, ou uma casa melhor, ou não sei o que melhor. Eu tinha me divorciado há uns anos, então há 2 anos antes. E aí a lógica, né, pós-divórcio do senso comum seria comprar o meu próprio apartamento, depois da venda do apartamento com a ex-mulher, né. E eu falei, pô, cara, eu tô seguindo o fluxo, tô fazendo o que todo mundo faz, e essa pergunta que apareceu me fez pensar sobre se era isso mesmo que eu queria fazer, e aí eu me respondi, não, se eu tivesse, se dinheiro não existisse, eu viajaria o mundo fazendo triatlon. Eu viveria todos os dias da minha vida como se fosse sábado e domingo. Sábado e domingo, o que eu fazia? Eu nadava, pedalava, corria, saía com uma guria. Também queria dar a cara a bater, assim, sabe? Queria, pô, eu vou tentar viver a vida como se fosse sábado, domingo, depois sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. E então eu vou ficar fazendo várias viagens, eu vou fazer uma lista de treinos que eu quero fazer, de aventuras que eu quero fazer. Então só pra galera entender, por exemplo, subir o Pico da Bandeira. Já tinha subido, mas queria subir de novo, com calma, explorar a região. Explorar melhor a Chapada dos Veadeiros, a Chapada Diamantina, fazer a trilha lá de Garuva até o Monte Cristo, enfim. Só olhar feio, né? Então, um monte de coisa. Eu sempre tive vontade de ir. A vida inteira eu vivi momentos maravilhosos nesse tipo de lugar, assim. Eu falei, pô, eu adoraria viver uma vida só disso, assim. É bem diferente ir para explorar e ir só para visitar, né? Completamente diferente. Nossa, como eu vivi isso, assim, né? Tipo, meu Deus, não tem nem o que falar, assim. Ele fez uma cara aqui de nostalgia aqui, que foi longe nos pensamentos dele. É porque chega uma hora de ser, cara, eu viajei muito, eu já, tipo, quando eu saí pra viajar, há 5 anos e meio atrás, eu já conhecia 25, eu acho, 22 dos 27 estados brasileiros. E só que eu tinha muito claro aquela coisa, eu não queria mais aquela coisa de se sentir um gado numa boiada, né, um boi numa boiada, assim, visitando a passarela das cataratas de Foz do Iguaçu, que tem hora para parar e bater foto. Você queria nadar nas cataratas, eu queria isso, exatamente. Eu queria descobrir minhas próprias cataratas, descendo um rio, subindo, enfim. Fantástico. Fazer esse tipo de coisa. E você conhecia alguém, assim, pessoalmente, que já vivia nesse estilo? Então, tem um amigo em comum nosso, o Dani e a Lili, esse casal, eles me inspiraram muito, assim. O Dani é um grande aventureiro, que já fez muitas coisas que eu falava, caramba, eu queria fazer isso e tal.
E eles dois, como casal, vivem gastando muito pouco, assim. A ideia dos R$ 10 por dia veio muito deles, assim. Porque eu inicialmente pensei qual o mínimo que eu poderia gastar, né, pra fazer a viagem bem longa. Porque vamos lá, abrindo um parênteses aqui. Quando eu morei na Austrália, eu conheci muita gente que estava fazendo um ano sabático. É bem comum, os europeus vão para a Austrália, parte de um ano sabático e tal, não sei o que. E eu lembro de na época ter pesquisado, não sei se na internet ou com as pessoas, acho que foi uma pessoa que uma vez me disse. O ano sabático padrão é com $100 por dia. Tipo, você pode viajar o mundo com $100 por dia, ou seja, se você tiver $36.500, você consegue tirar um ano sabático e viajar o mundo inteiro. É claro que você vai gastar menos na Tailândia, no Vietnã. Bastante grana, né? Bastante grana. Eu lembro de, na época, ter ouvido isso com 23, eu tenho 39 anos, tá? Na época, quando eu ouvi isso, eu devia ter 25. E eu já achei caro. Ou seja, eu já era um cara econômico, assim, disposto. O ano sabático, então, ele tem um valor, assim, pré-estabelecido? Cara, talvez eu, por ser muito ligado nisso, preocupado com... Eu sou muito, vocês vão ver durante a conversa, assim, eu sou um cara bem organizado com dinheiro, dou atenção para isso. Então, quando eu tinha 25 anos, estava morando na Austrália, cuidando da minha grana ali, trabalhando, juntando dinheiro, adorei a ideia de um ano sabático. Uma das coisas que eu perguntei para quem estava vivendo um ano sabático é quanto custa. E então a pessoa me deu essa resposta. Eu não sei se é um padrão, se é um parâmetro, enfim, mas enfim, ficou isso na minha cabeça. Pô, $100 por dia e tal. E aí, anos depois, com 34 anos, há 5 anos atrás, quando eu vi a pergunta e tive a ideia de viajar, eu lembrei dos $100 por dia. Eu falei, não, isso é um absurdo, eu quero viajar. Vou dividir por 10. Não, bem mais de 10, né? Dividir por, em reais, né? Em reais é bem menos. Mas eu sempre quis viajar, eu nunca tive... Tipo assim, não é que eu nunca tive interesse em viajar de avião e ficar em hotel. É que eu já tinha viajado de avião e ficado em hotel. Morei na Austrália, juntei dinheiro, conheci as Ilhas Fiji, conheci Nova Zelândia, conheci vários países, de forma não glamurosa, mas enfim, mais normal, digamos. Não mochilando com R$ 10 por dia e tal. Então a vontade que eu tinha era passar viajando, conhecendo esses lugares, esse tipo de lugar que eu te falei, né? Focar nisso, tipo assim, fazer o essencial. O essencial para mim era nadar, pedalar, correr, conhecer gente, explorar a natureza e comer bem, manter minha alimentação, minha saúde. E você acha que sair de uma viagem tradicional, luxuosa e se adaptar a uma viagem simples, dormindo em barraca ou usando só 2 mudas de roupa ou o que for, você acha que isso é da pessoa ou dá para ser adaptado? Olha, acho que uma coisa dificilmente se separa da outra, assim. Dificilmente a pessoa que não quer isso vai querer se adaptar a isso, né? Eu acho que dá, sim, para ser adaptado. Eu posso dizer que são técnicas, né? São técnicas de compra, técnicas de padrão de consumo, assim. Tipo, assim, as pessoas sabem bem, eu vou exemplificar. Se você faz a sua janta em casa ou se você pede iFood. É um padrão que você criou. Se você se acostumou a pedir iFood, você vai pedir iFood e você sabe que é mais caro. Então eu poderia chamar isso de técnica. É uma técnica de gastar menos, né? Cozinha em casa. Isso é porque está muito fácil também o acesso, né? Exatamente. Então está fácil, você está cansado no sofá, você não vai cozinhar. E para tudo pedir, é assim. Né? Filme, comida, sair, viajar, tá tudo tão fácil hoje em dia. Sim, com certeza. Com dinheiro no bolso é mais fácil. Eu fiz essa pergunta porque em 2018, quando eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, fiz o caminho francês de 36 dias andando, uma média de 25 km por dia, e tem pessoas de tudo quanto é país ali, de tudo quanto é jeito, e você vê umas pessoas que começam com uma mochila enorme, cheia de roupa, cheia de chinelo, cheia de sapato, roupa até pra balada, e durante o caminho as pessoas vão deixando as coisas para trás, por mais luxuosa que a pessoa seja. Então acho interessante que às vezes falta só uma iniciativa, uma oportunidade de ver que não precisa de muito. Tem até a frase que pobre é aquele que precisa de muito, né? Exatamente, é a definição de Sêneca. Então eu acho que às vezes falta a gente sentar e ver o que a gente tem, se a gente tem demais, porque o que eu já estudei de minimalismo, assim, minimalismo não é você desfazer de tudo que você tem e viver só de mochila. Isso aí eu acho que é
é o extremo, né? Mas seria ver o que você não precisa para viver. E, eu amo livros e quero ter minha estante cheia de livros. Ok, mas, cara, você precisa de 50 pares de sapato? Não precisa. Então, o minimalismo seria abrir mão do que você não usa ou não precisa, né? E o que você gosta, você pode manter, ou ter em proporções que te agrade. Você concorda? Eu concordo, e assim, a gente está começando esse podcast exatamente bem leigos, assim, né? Acho que tu deu uma lida sobre a definição da palavra e tal, eu não. Então eu costumo dizer que eu sou minimalista na prática. Agora eu não sei muito da teoria, assim. Por exemplo, o que eu ia te perguntar, até antes da gente começar, eu guardei a pergunta para agora, qual é a diferença entre minimalismo e essencialismo? Talvez não tenha. Eu acho que a gente teria que ver de onde surgiram as palavras, né? Enfim, pode vir da etimologia, mas enfim. Mas é uma coisa, podemos digitar no Google, ou vocês podem digitar no Google. Eu não sei qual é a definição, mas enfim, eu vejo o minimalismo como essencialismo. Pra mim, na minha cabeça, o que eu pratico é essencialismo. Tipo, eu só uso dinheiro, só uso meu tempo, enfim, pra coisas essenciais, coisas que eu gosto. Eu vou pesquisar depois, mas parece que o minimalismo, ele veio lá do Thoreau. Não sei se você já leu o livro do Walden. Não li, mas conheço. Escrito em 1854, onde o Thoreau ficou 2 anos vivendo bem simples mesmo para fazer um protesto ao capitalismo. Em 1854. Eu acho que foi daí que começou a encorpar a palavra minimalismo. Às vezes era o essencial. Então, você tem o essencial para viver, mas o minimalismo talvez venha para ser o oposto do excesso de consumo, que é o capitalismo. E, se eu não me engano, começou com o Thoreau. Nossa, você está falando e eu estou lembrando de um monte de coisas, quer ver? Uma delas é que a maioria das pessoas vão lembrar, ou a maioria das pessoas já devem ter visto. O filme Na Natureza Selvagem. Show de Into bola. the Wild. Esse filme, quando eu vi ele a primeira vez, eu era casado, estava na Austrália. O Nome de Deriva informa que nos próximos 30 segundos vai ter spoiler do filme Na Natureza Selvagem. Vi, e quando no fim do filme o guri morre, eu já tinha lido o livro, na verdade. Pô, tem que avisar, ó, vai ter um spoiler. Digo. Você entregou? Não, mas eu acho que. Não, calma, eu falei que ele morreu. Ele falou, vai ter um spoiler. Quem quiser pula 10 segundos, ele vai morrer no final. Pronto, continua. Não, mas eu acho que o filme é. Quando você lê as letrinhas sobre o filme, ele já diz a história do cara que morreu. Certo. Enfim, quando ele morre, eu lembro direitinho dessa cena. Tava eu e minha ex-mulher, a gente assistiu o filme e acabou o filme, eu olhei pra cara dela e falei, mas 2 anos dessa vida aí vale a pena a vida inteira, cara. Ele viveu. E foi aí que vocês se divorciaram. Não, mas hoje em dia eu olho pra trás e falo, caramba, eu já tinha essa vontade lá, casado, e depois a gente ainda pensou em filho e tal, mas eu já tinha isso dentro de mim, essa coisa de, caramba, olha a vida que esse cara viveu, eu preferia esses 2 anos aí do que... Abriu uma janelinha, né? Exatamente. Foi uma inspiração, né? Esse filme realmente me inspirou muito também, eu assisti ele em 2009, cara. Sim. 2009. E aí eu lembro que eu comecei a viajar muito sozinho e foi uma libertação, assim, fantástica, cara. É incrível. E ele que me apresentou Thoreau e me fez pesquisar frases, e uma delas, eu não vou lembrar a frase exatamente palavra por palavra, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Será que apenas viver, respirar, comer, beber água e não ter dor, né, tipo, não sofrer, não estar mal de saúde, é tão ruim? Será que é tão ruim? As pessoas parecem que têm medo de ficar sem fazer nada, de ter uma vida pacata, assim, já aquela história de ficar deitado na rede. Não, você precisa estar produzindo, você precisa estar fazendo uma coisa. Se não é produzindo, é gastando, usufruindo do que você produziu. E o produzindo, o pessoal associa muito a ter um final com lucro, né? Porque você pode estar fazendo uma corrida e você está produzindo. Você está produzindo bem-estar para você. Porque assim, você ficar sentado o dia inteiro e morrer sem fazer nada também é muito chato. Aí vai do que cada um entende, pois é. Tipo, na minha cabeça, eu entendo que isso eu estou produzindo, eu estou pensando no futuro quando eu estou correndo, quando eu estou fazendo atividade física. Mas acho que a maioria, não a maioria, mas muita gente sabe disso, entende isso. Tanto é que muita gente fala, estou deitado na rede sem fazer nada, então vou aproveitar para treinar. É um aproveitar, as pessoas entendem dessa forma, vou aproveitar, entendeu? Não é isso que eu me refiro, o que eu me refiro é ficar sem fazer nada mesmo, tipo, será que é tão ruim viver a vida só igual os cachorros?
Cachorro é um exemplo. Os cachorros fazem muitas coisas. A minha namorada, atualmente eu tenho uma namorada e tal, ela sempre comenta, às vezes ela vai sair pro trabalho cansada, dá uma suspirada, dá um beijinho no cachorro e diz, ai, como eu queria ser cachorro. O Tassi tem um cachorrinho que é o Dudu, ele tem até Instagram, que é o Dudu Tridog, né? Dudu Quem Tridog. quiser seguir lá, um cachorro bem aventureiro, inclusive. Já fez vários comigo. Então, assim, a vida que o Dudu leva é uma vida legal. Acho que até eu queria ter a vida do Dudu, cara. Inclusive o Tassi não compra ração pra ele, né, Tassi? Ah, é, claro. É porque assim, outra coisa, minimalismo é muito parecido, a gente tem que pesquisar, com essencialismo. E I wonder, como é que fala? Eu fico pensando se minimalismo não tem muito a ver com ser pão duro também. Que é o meu caso, sabe? Sério, Cara. eu sou... Não, o Dani e a Lília, os nossos amigos, que gastam muito pouco e tal. Tem muita gente que vê o Dani e, cara, ele simplesmente é pão duro. Eu já vi a irmã dele brincando com ele, que ele é pão duro. E hoje em dia eu olho, ele sou pão duro, eu também sou pão duro. Tá ligado? A gente já teve um papo, eu e Tassi, a gente já teve um papo desse alguns meses atrás. E o que eu acho interessante é que, assim, eu tenho prazer em viajar gastando pouco. Eu também. Eu não considero isso pão-duragem. Porque, assim, se eu quiser chegar e dormir num hotel de R$300 por dia e gastar todo o meu orçamento do mês, você pode? Pode. Vai ser tão gostoso quanto montar sua barraquinha ali, acampar numa noite agradável com a lua, um céu bonito. Não vai. Não vai, então, mas também tem a noite que você vai acampar e é um temporal. Né? Mas sei lá, aí tipo assim, se você vai passar um perrengue, que perrengue é variável de pessoa para pessoa, né? Eu, por exemplo, foi se adaptando. Odeio acampar com chuva. Então, se eu acampar com chuva por pão-duragem, para falar, não vou pagar R$60 no rosto, alguma coisa assim, aí eu acho que é pão-duragem. Mas me dá muito prazer viajar e não gastar quase nada, que eu acho que é o seu caso também. Você chegar, tem uma entrada ali que custa R$70 para uma cachoeira, você anda 2 km, tem uma cachoeira tão bonita quanto e é de graça. Né? Então, tipo, você fala que é pão-duragem? Não, é porque é mais prazeroso a natureza gratuita. E acima de tudo, mais do que ser melhor ou pior e tal, é o que você tá afim de viver, entendeu? Tipo, como eu disse antes, tipo, eu já tinha vivido a viagem de avião, de hotel e tal. E eu queria viver esse outro lado, eu queria ver o Into the Wild lá, na natureza selvagem, tipo, de às vezes perambular pela rua sujo mesmo e ver qual é, entendeu? E, enfim, é isso. Eu acho legal isso que o Tassi falou, porque eu gosto muito de uma frase que às vezes você precisa ter para você ver que você não precisa ter. Então às vezes você trabalha e fala, nossa cara, eu tenho que comprar esse carro automático que não sei o que liga com o GPS. E aí quando você compra o carro, você fala, cara, mas eu tô afim mesmo de andar de bicicleta, velho. Ou eu tô afim de andar a pé, sabe? Então às vezes eu acho que a gente precisa alcançar certas coisas, materiais mesmo, para suprir algum carinho, um luxo do ego, um agrado, assim, pra massagear, conseguir, mas não é isso que eu quero. Abrir mão, deixar aí, sabe? Tá, só que tem uma coisa que eu acho que nem eu nem tu, Bruninho, vivemos até hoje na vida, que é o andar de bicicleta e o caminhar porque você precisa. Sim. Porque você não tem outra opção. Exatamente. Então eu sou um cara, tipo assim, as pessoas devem imaginar ao ouvir esse podcast. Eu já falei mal, não falei mal, mas enfim, já me posicionei de forma assim, desaprovando o cidadão comum. Tipo, cara, que absurdo a pessoa ficar trabalhando pra comprar um carro, depois ela vai se dar conta. Hoje em dia eu digo, cara, trabalha e compra um carro, faz o que você quiser, se é a sua entendeu? vontade, né? Exatamente, faz o que você quiser, tá lindo, tá maravilhoso. Tem uma frase que eu gosto muito também, eu sou apaixonado por frases de efeito. Tem uma que eu não me lembro de quem é, mas ela diz assim, faça o que você quiser fazer. E que se um dia você estiver fazendo tudo muito parecido com a maioria, pare e reflita. Então é isso, entendeu? Tipo, as pessoas nem sequer, às vezes, nem se questionam sobre o que estão fazendo da vida. E estão fazendo, e um dia vão se questionar e vão dar uma reviravolta ou não, ou vão ver que gostam. Enfim, ouvir essa discussão eu acho que já é enriquecedor nesse sentido, entendeu? Tipo, de pensar nisso e ver... Sim, no caso eu não quis dizer que você não pode alcançar o carro e continuar gostando do carro. Mas normalmente a tendência é você alcançar e querer algo melhor. Você vai estar sempre buscando alguma coisa e pode ser que isso seja a razão de sua vida, ou pode ser que não. Realmente o fato de você não conseguir ter essa coisa
e talvez nunca tenha na vida, porque tem gente que realmente nunca vai conseguir de repente comprar um carro, talvez seja uma busca infinita e tentar realmente pensar em ver a vida de uma outra forma. Eu lembro que uma vez eu vi um documentário no Netflix, que eu acho que chamava Happiness, Felicidade, ele saiu do ar já, e filmava um cara indiano que morava num barracão com a família inteira e mal tinha dinheiro para comprar um saco de farinha, e a felicidade dele era ver o filho rindo, e ele era um cara super feliz, ele não tinha nada. Então me faz pensar muito assim, essa associação que as pessoas fazem de felicidade com bem material. Eu acho que isso não faz parte da natureza humana. Pelo menos o meu pensamento segue esse raciocínio de que são coisas completamente opostas, a felicidade e coisas materiais. Só que eu acho que a maioria, eu concordo com tudo isso, mas eu acho que a maioria dos cidadãos ocidentais, tem que montar bem essa frase, a maioria dos cidadãos ocidentais do mundo, se ouvissem esse discurso, o cara é muito feliz, é pobre, as pessoas prefeririam ser, então, não tão felizes, mas ter o conforto que tem. Perfeito. Entendeu? E poder comprar as coisas. Ninguém entende muito bem o que é felicidade. Eu não julgo essas pessoas, porque ninguém entende muito bem o que é felicidade, né? Nem quem estuda a respeito, que eu saiba, não tem muito uma definição. Ela Enfim, não é universal. Ela é pelo contrário, ela é muito pessoal. Isso, exatamente. Mas a gente acaba sendo muito influenciado, mesmo até inconscientemente, com propagandas o tempo todo. Né? Com consumo. Sim, consumo. mas o consumo dita o querer das pessoas e o padrão de felicidade. Né? Se você alcançar isso, você vai ser mais feliz, etc. Steven Cutts é o autor daqueles videozinhos que tem um ratinho entrando no metrô e ele vai estar sempre atrás da happiness, happiness, felicidade, como se tudo fosse consumo. E, enfim, essa discussão é tremenda, né? Lá em Minas a gente costuma dizer que... Eu adoro esse sotaque mineiro. Que dinheiro não traz felicidade, mas compra queijo, que é quase a mesma coisa, né? Os corredores falam, mas compra tênis de corrida, que é quase a mesma coisa. Pô, paga a inscrição. Isso é interessante, cara. Eu gosto muito de ver bons corredores descalços. Tá, me lembra de falar depois sobre as coisas que eu fiz de fato, porque eu me imagino ouvindo esse podcast, não sendo eu, pensando, afinal, o que esse cara fez de fato para gastar tão pouco e para ser tão minimalista? A gente pode fazer um podcast só do Tarcito depois, cara. Enfim, mas essas coisas, eu passei a correr sem tênis, passei a não usar pasta de dente, eu escovo bem, pasta fio dental, mas não uso pasta de dente, passei a não usar sabonete. Você não usa mais pasta de dente? Não, vou explicar melhor isso depois. Hoje em dia eu uso sim, sim. Mas assim, foi realmente radical, assim, né? Minimizei muito, assim. Vivi sem panela, sem louça, comendo cru, só para não ter as coisas. Tá. Mas só um parênteses, tinha uma rebeldia aí ou foi para testar seus limites mesmo? Foi para testar meus limites. E por essa coisa que tu falou, que é exatamente isso, que eu não prefiro ficar num hostel de R$60, de R$300, de um hotel de R$300 uma noite, do que passar um mês viajando de barraca, entendeu? E eu queria testar isso. Falei, cara, será que vai ser maneiro? Será que vai ser de fato um sofrimento, um perrengue constante? Qual vai ser a porcentagem? Vai ser um dia a cada 10 ou um dia a cada 2 que eu vou passar um perrengue, um susto, uma chuva, um frio, enfim. Assim, eu sou professor de educação física, sigo a linha minimalista, adoro o minimalismo, a corrida minimalista há muitos e muitos anos. Então eu sou muito suspeito para falar. Eu não sou cientista, não fiz revisão literária, revisão de literatura para dizer o que eu vou dizer. Mas a corrida minimalista, para mim, mostra bem como minimizar uma coisa pode fazer muito bem para a saúde. Então, o que eu quero dizer muitas vezes o tênis mais caro é o que causa mais lesões. Porque são as coisas que estão inovando, o tênis de corrida não existe há tanto tempo assim, existe desde 1970, se eu não me engano, foi meio que uma invenção da Nike, a história de tocar o calcanhar no chão primeiro antes da ponta do pé, e uma criança correndo, o pessoal jogando bola, jogador de basquete, de vôlei, todo mundo quando cai com a gravidade e vai absorver impacto, toca primeiro a ponta do pé no chão. Então faz sentido que tu corra com a ponta do pé no chão, né? Mesmo que tu esteja bem calçado,
faz sentido que tu corra como se você estivesse descalço, que você vai tentar absorver bem o impacto. Então. No caso, o tênis ele tende a atrapalhar um pouco, porque o calcanhar é sempre mais elevado que a ponta do pé. Isso, e se não for, é um calçado minimalista, mas ainda assim ele vai te permitir bater bem o calcanhar no chão. E, enfim, o que eu estou dizendo tem muita coisa no minimalismo que você pode ir atrás. Por exemplo, quando eu saí para viajar, fazendo a mala já, eu pensei, pô, quanto eu vou levar de shampoo? Aí sabe o que eu fiz? Eu fui na internet e digitei viver sem shampoo. Será que é possível? É uma delícia, né? Cara, a gente não para pra pensar. Tipo, é completamente básico. Não sei se bobear tem na cesta básica o shampoo. As pessoas Acho não conseguem. Que não, cara. É porque a cesta básica é só de alimentos. Mas, cara, as pessoas não conseguem imaginar uma vida sem shampoo, sem sabonete. Aí você vai procurar, tem comunidades inteiras, pessoas que dizem meu cabelo melhorou sem shampoo, meu cabelo era ruim, a vida inteira eu lutei. Tô falando de mulher, de cabelo longo, que quer cuidar, quer ficar bonito e tal. Não de homem que raspa a cabeça, é fácil, né? Enfim, é isso. Tipo, aí você vai pesquisando, vai achando coisas e eu fui adotando essas coisas para realmente experimentar. Para mim convinha, não é que eu defenda a bandeira. Para de usar shampoo, para de correr de tênis. Não, cada um faz o que é. Você vai mochilar pelo mundo por 10 anos, é muito confortável não carregar shampoo. Não Com certeza, imagina, cara. Absolutamente. Você falou do Santiago de Compostela, né, 35 dias e tal. Eu passei por esse processo por anos, assim, de aos poucos. O meu primeiro mês inteiro eu carreguei uma panela, uma colher, um garfo, uma faca. Aí depois de um mês eu parei de carregar essas coisas, fui me desfazendo. Né? Imagina, depois de 5 anos eu cheguei a fazer viagem com menos de 30 itens. Sabe, que eu contava assim quantas coisas eu estava levando e não chegava a 30. Você sabe calcular quantos quilos você chegou a carregar na mochila? Eu tenho uma vaga lembrança de botar minha mochila na balança com apenas 11 quilos. 11 quilos. Mas aí pode ter sido uma viagem específica. Isso com barraca? Com barraca com certeza, mas com várias coisas não era tudo que eu tinha. Porque assim, fiquei 5 anos com tudo que eu tinha nas costas? Não. Quando eu fui para Patagônia de carona, eu levei tudo que eu tinha nas costas, porque eu precisava de todas as roupas, tá? Eu não queria morrer de frio. Agora, quando eu ia fazer uma caminhada pelo litoral, por exemplo, fazer a costa paulista caminhando, aí eu deixei uma coisa na casa de um amigo, outra coisa na casa da minha mãe, outra coisa na casa do meu pai, e talvez foi numa dessas que eu tava com 11 quilos só na mochila. Não cheguei a viver com apenas 11 quilos de coisas, não. Mas foi bem minimalista, assim. Nessas suas viagens, assim, que você já foi para alguns lugares mais remotos, você está tentando fazer o Brasil inteiro pelo litoral, já fez grande parte. Você viu muito lixo, principalmente plástico, né? Em algum lugar remoto, praia, ou até mesmo alguma trilha, assim, que era mais selvagem, chegou a encontrar lixo? É uma constante, assim, né? Você vê lixo nas ruas e tal. Nas ruas, nas trilhas, nas praias e tal. Mas eu noto que é uma coisa muito... Tem, claro, o lixo que o ser humano jogou ali, naquele lugar, mas tem muito... É que assim, para o pessoal entender, eu já caminhei o litoral inteiro do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e agora estou fazendo Rio de Janeiro e pretendo fazer o todo, assim. E no litoral tem uma característica peculiar do lixo, que é a maré que traz. Claro que o lixo é produzido pelo humano, né? Eu não estou falando de lixo, o resto de madeira, estou falando de plástico, de porcaria mesmo, assim. É a maré que traz, assim. Então não adianta, não é que não adianta, é ótimo limpar as praias e tal, e tem que limpar e tem que principalmente educar o povo a não jogar mais lixo em qualquer lugar, porque sempre vai acabar no mar, né? Mas o que eu noto os lugares que tem muito lixo é porque a maré trouxe, assim, e ainda não passou um mutirão limpando, né? Então tem a praia deserta, que você vê que não tem uma pegada, que não tem uma trilha de acesso, que eu cheguei nadando na praia e tem lixo. Mas também tem a praia deserta que não tem lixo. E também tem a praia que é habitada e não tem lixo, porque, enfim, porque tem gente que cuida, ou porque tem gente que limpa, né? E sua opinião, você acha que as pessoas que compram demais, elas estão tentando suprir alguma ausência? Qual que é a sua opinião assim, sobre o consumismo? Cara, eu acho que sim. Acho que a maioria das pessoas compram sem pensar. Só que é só um achômetro, né? Não sei, mas se bem que isso deve ser dado já. Pessoas, grande parte, a maior parte, talvez a maior parte da população acima de uma renda X,
compra coisas sem pensar se realmente precisam, compra por, enfim, por impulso e tal. Cara, eu não sei se... É claro que isso é um problema, né? Mas é um problema o quê? De psicológico, assim, que as pessoas têm que resolver. Enfim, eu vejo isso meio que como mais uma doença, assim, não a doença no sentido maligno, assim, mas tipo, é mais uma coisinha que a humanidade tem que lidar e aprender a lidar, aprender a resolver. Assim. Até que a próxima apareça, né? Até que o próximo problema apareça. Exatamente. O que eu quero dizer é, eu não sou mais negativo, absurdamente. São pessoas e pessoas. Talvez essa pessoa que é muito consumista vai conversar sobre isso, vai consultar com um psicólogo e vai ver que não é necessário, vai mudar, ou talvez um parente vai dar uma dica, ou talvez vai cruzar o caminho de alguém e vai mudar, mas enfim. Você quer mandar um recadinho para essas pessoas? Alguma dica? A única coisa que eu diria... Comece a correr e nadar. A única coisa que eu diria para qualquer pessoa é experimente, faça da vida. Tem uma coisa que eu penso sobre a vida que acho que me caracterizou assim a vida inteira e me fez fazer o que eu fiz em relação a, né, fazer o mochilão e tal, que é... Eu sempre vi a vida como um quadro em branco que a gente está pintando desde que nasceu. Uhum. E eu, particularmente, apenas eu, não é um conselho, apenas eu quero um quadro muito colorido no fim da vida. Eu quero ele muito variado, com desenhos diferentes, com cores diferentes, com fases diferentes, entendeu? Nem todo mundo é assim, eu entendo, tá ótimo, mas aí quando você falou em dar dicas, eu pensei, cara, sei lá, de repente pensa nisso. Mas o experimentar é uma dica, né? Porque... O medo é muito forte na nossa sociedade. A gente tem medo de fazer muita coisa, tanto financeiramente, quanto religiosamente, politicamente também. Eu vi uma entrevista que você deu, se você quiser falar o canal da menina, que eu esqueci agora, da Carol. Vira-volta. Vira-volta. Acho que é Vira-volta. E você falou que conheceu mochileira, acho que era argentina ou espanhola, e estava viajando no Brasil de carona. E é possível, né? Existe o perigo, claro, né? Mas também a gente não pode ficar amarrado a esse medo de que eu sou mulher e vou morrer. Pode ser homem, pode ser mulher, que a gente sabe que as coisas são mais difíceis para mulher, claro. Uhum. Mas o medo, ele poda muito as pessoas. Então, eu acho que o conselho, experimenta. Né? Experimenta. Cara, uma coisa que passou muito na minha cabeça durante os anos de viagem e tal, e de minimalismo extremo, foi que eu não estou sendo tão útil para a sociedade. E eu concordo que, tipo assim, eu não quero aconselhar ninguém a ficar 30 anos de férias, a viver a vida como hippie, ou sei lá, péssimo exemplo, hippie. Enfim, o hippie está trabalhando, tá, enfim. Mas perambulando, tá? Não, acho lindo trabalhar e incentivar a sociedade, tudo, né? Porque quando tu tá consumindo e vivendo uma vida normal, digamos, tu tá necessariamente trabalhando, tu tá... E estar trabalhando é estar incentivando tudo, entendeu? Uhum. Tipo, tanto a ciência quanto tudo. Eu acho que a humanidade está caminhando para o bem, está melhorando. Li um livro recentemente mostrando dados sobre isso. E onde é que eu queria chegar? Se quiser indicar esse livro, é legal. Vou falar, com certeza. Pode deixar que eu não esqueça, não. Só queria terminar o pensamento que eu falei da... perdi. Deixa eu ir pro livro que depois isso volta. O livro se chama Factfulness. Uhum. O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Mas o título do livro é Factfulness. Certo. Faz um trocadilho com Mindfulness, uhum. né, que é termo de... ver o mundo baseado em fatos da Organização Nacional das Nações Unidas, que tem dados do mundo, quando as pessoas nascem, quando as pessoas morrem de quê, quando as pessoas têm acesso à energia elétrica, quando as pessoas estão sendo alfabetizadas e tal. E tudo isso está melhorando, a humanidade está, nesses aspectos, melhorando muito, assim. Se a gente for discutir felicidade do indivíduo, da população, aí fica muito relativo. Uhum. Mas a humanidade está alcançando o que quer alcançar. Que é tempo livre para tocar instrumento, a venda de instrumento está aumentando. A gente está chegando nisso? Tá chegando. Por incrível que pareça. Interessante. Ou as pessoas... Bom, enfim. Tem um monte de coisa que são questionáveis. Assim, mas... O que eu estava falando era do minimalismo. Meu Deus. Ai, caramba, tá faltando D12. Tô cansado.
Tô com uma preguiça, acho que tá faltando B12, cara. Caramba. Um dia o Tarso virou pra mim e falou, cara, eu tô muito preguiçoso, tá faltando B12. Meu Deus. Eu tava falando que eu não aconselho ninguém a viver uma vida fora do padrão assim por muito tempo. Mas eu aconselho todas as pessoas do mundo a por pelo menos um ano largar tudo e mochilar. Perfeito, cara. Entendeu? Então, qual é o problema? Cada um de nós vai viver, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Por que não pegar um ano desse e fazer o que você quiser? Mandar tudo pra puta. Pode falar, pra puta que pariu. Pra puta que pariu. Inclusive, eu acho que esse ano tinha que ser quando você sai do colégio antes de entrar pra faculdade, cara. Que eu acho que você tá com muita energia, você pode ampliar seu horizonte. Acho que é uma fase interessante. Eu nunca pensei em quando poderia ser. A princípio eu diria, faz isso quando você tiver vontade. Pensa se você tem vontade, quando você quiser pensar, mas enfim. Acho super legal, assim, acho uma baita experiência de vida, assim, super porque já tem a frase do filósofo Gandalf, não sei se você conhece, que fala que se você voltar, e se voltar, você já não voltará o mesmo. Isso. Então, às vezes a gente só tem que ir mesmo, tentar, né? E a gente sempre volta diferente. Se a gente estiver aberto, a gente sempre aprende uma coisinha aqui, uma coisinha ali, volta sem usar shampoo, volta sem escovar dente. E diga-se de passagem... Mas passa em fio dental. E diga-se de passagem, o voltar não necessariamente é de um mochilão, de uma viagem. Sim. É de qualquer experiência, né? Perfeito. Enfim. Cara, sobre voltar, posso falar um pouco sobre isso? Eu hoje em dia... Eu até participei de um programa de TV recentemente, que eu não posso falar ainda, porque ainda não saiu. É segredinho. Segredinho. Vai ao ar e tal, mas que vai falar muito sobre essa questão de ter vivido com R$10 por dia e tal. Mas o programa teve que tratar de algum tempo atrás, porque eu não estou mais tão vivendo isso assim. Eu ainda me considero minimalista, ainda me considero pão duro, né, extremamente econômico e tal. Acho que pão duro é meio pejorativo. Você se considera pão duro, cara? Não. Pejorativo, sei lá, acho que é ganhar em cima pão duro, acho que é ganhar em cima dos outros. O pão duro, eu acho que mesmo no momento de necessidade, ele não quer gastar. Acho que no seu caso, se você tiver que gastar, você gasta, mas a ideia é não gastar. Exatamente. Eu acho que tem uma diferença. Quem conhece o Tarso pessoalmente vê que é diferente. Eu vivo bem desse jeito. Não, pois é. Mas assim, eu voltei, o que aconteceu foi, eu estava viajando, há 3 anos entrou a pandemia, eu fiquei mais 1 ano e meio, fechou 4 anos e meio de férias, né? E aí eu meio que dei uma cansada, cara, olha só. Isso me surpreendeu muito, cara. O Tarso, que é a pessoa que mais viaja, que eu conheço, cansou de viajar. E aparentemente extremamente feliz sempre, né? Sim. Não, o cara mais feliz do mundo, tá aqui com esse sorrisão na cara. O Bruno sempre fala que eu sou o cara mais feliz do mundo. Não sabe de nada, não sei. Mero mortal. Mas Não, então, aí eu resolvi parar. E as pessoas perguntam, por que, cara? Eu estava viajando, fazendo um monte de coisa legal e tal. Eu falei, cara, porque teve uma hora que eu só queria ver o mesmo rosto de novo, sabe? Pra ver o mesmo rosto de novo, eu tinha que voltar na casa da minha mãe, ou na casa de um parente, ou na casa dos meus amigos que eu fiz trabalhando. Entendeu? Então, a minha vida se tornou nadar, pedalar e correr por lindas paisagens? Sim, só que não com os amigos que nadavam, pedalavam e corriam comigo nos finais de semana, entendeu? É uma vida um pouco mais solitária? Muito mais solitária, muito mais solitária. Quando eu queria me sentir querido mesmo, assim, eu estava sempre ganhando coisas, sendo bem recebido, pode acampar no meu quintal. Fazendo amizades. Peça um copo d'água, ganha uma cama para dormir com todo conforto, esse tipo de coisa. Não, sério, maravilhoso, assim. Não me entendam mal, fui muito bem recebido, tempo todo tudo lindo. Um monte de história legal em relação à receptividade, calorosidade do povo como um todo. Porém, acho que até as pessoas que me receberam concordariam. Não vi mais o Tarso. E o Tarso não me viu mais, entendeu? Então, se eu quero, eu estava dizendo, me sentir amado, me sentir querido, rever alguém, por mais que tenha sido legal, eu não vou voltar lá na casa daquele cara que trabalhava num posto de gasolina no meio da Patagônia, né, que me recebeu muito bem, mas eu não vou voltar lá para visitar ele, né, se eu quero calor humano e tal. Pra onde eu vou voltar? Eu vou voltar pra casa do meu amigão que trabalhou comigo, pro meu ex-funcionário que se tornou um grande amigo, entendeu? Tu, Bruninho, é até uma exceção.
E agora a gente está se aproximando cada vez mais. A gente, é que assim, galera, deixando claro, a gente se conheceu, eu estava viajando e o Bruninho estava até numa vida... Tava viajando, hoje em dia não está mais, né? Eu tava, mas eu viajava mais estruturado e aí eu quis criar Tava raiz. fixo. Tá vendo? Tava Então, começando a criar raiz. se tu tivesse viajando, a gente teria apenas se cruzado. Nunca mais teria se visto, entendeu? Se fosse Provavelmente. assim, Mas tu tava morando, com moradia fixa. E o momento que a gente mais está se aproximando, se tornando... Semi-fixa. Semi-fixa, né? Mas tava, né? Enfim. E agora que a gente... Então foi ali que a gente se conheceu, a gente se reveu, se viu de novo um tempo depois, porque tu ainda estava ali. Foi sempre ali naquele município, em Bombinhas e tal. E atualmente a gente está se aproximando muito mais e construindo mais laços. Por quê? Porque a gente está com uma vida mais comum, a gente poderia dizer. Claro. A gente é minimalista e tal, mas olha só que loucura, né? Eu sempre, por muitos anos, fiquei falando, o ser humano foi nômade por milhares de anos. E só há um tempinho atrás ele inventou a agricultura e inventou a casa, a moradia, que foi há tipo 10 mil anos atrás, algumas civilizações. Ontem, né? Enfim, pouco tempo atrás. E aí eu pensava, cara, o segredo para viver uma... É maravilhoso, né, ser nômade e não ter moradia fixa. Porra, fiquei 5 anos sem dormir 3 noites no mesmo lugar, com exceções, claro, né? Casa de familiares e tal. Enfim, e aí foi essa vontade que me deu, de parar, queria, né, voltar, criar um pouco de raiz, passar na mesma calçada todo dia, passei nessa rua hoje já passei em trocentas ruas, em sei lá quantos lugares, caminhando de bicicleta e depois de carona, mas não passava de novo ali nunca, entendeu? E quando passava não conhecia ninguém. Então olha que curioso, eu conheço mais de 1.100 praias no Brasil, eu passei por todas caminhando, mas o que é conhecer, de fato? Eu conheço cada metro de mais de 1.100 praias, e as pessoas se impressionam. Mas, cara, a pessoa que mora aqui em Florianópolis não conhece, tem muita gente que tem 25 anos, não conhece todas as praias de Florianópolis. Cara, elas conhecem basicamente, sei lá, 10 praias de Florianópolis, e só que conhecem muito bem. Tem 2, 3 amigos de faculdade ali numa praia, tem o pai e o irmão noutra praia, tem o outro primo noutra praia, tem lembranças de infância, de adolescência em várias dessas praias, entendeu? Então como é que eu vou comparar o conhecer dessa pessoa com o meu conhecer? Que passei ali às vezes a pé sem ver ninguém, né, num dia de chuva, entendeu? Eu, enfim, já gastei muito tempo pensando sobre o verbo conhecer, o que é conhecer de fato. Já estive lá, né? Eu acho interessante isso que o Tarso falou, porque eu já viajei bastante, mas já me enraizei bastante e eu ficava meio que equilibrando. Uma hora eu estava com uma casa alugada, a hora eu estava morando dentro de um carro viajando pelo Brasil. E o que eu acho, o que eu fico pensando, e é difícil concluir esse pensamento, mas é que fazer sempre a mesma coisa cansa. Às vezes viajar cansa, e às vezes ficar parado demais cansa. Não sei se é todo mundo que sente isso, ou se é a gente que tem um espírito um pouco mais livre. Então, eu acho que, pelo menos para mim, e de repente para o Tarso, as coisas diferentes da vida que geram uma curiosidade de falar, cara, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. E tanto a vida parada num lugar pode ser cheia disso. Pode, claro, pode. Pequenas experiências e tal. Você pode fazer muita coisa. Eu pensava muito por isso, assim, de ter uma casa na floresta e, cara, você tem uma floresta para brincar. Né? Ela só vai ser a mesma se você quiser que ela seja, né? Você pode fazer um monte de coisa ali. Mas o viajar, conhecer lugares novos, pessoas novas, e igual você falou, às vezes eu cruzei uma praia em 20 minutos e será que eu conheci ela? Cara, eu não sei se você conheceu, mas que te marcou, né? Te acrescentou alguma coisa. E com certeza também as pessoas que você cruzou, igual você falou, o cara lá no posto de gasolina, não sei aonde, eu nunca mais vou ver, provavelmente. Mas teve alguma coisa, alguma semente plantada, algum fruto que vai nascer dali muito produtivo. Pode ser que sim, pode ser que não. Você não tem plantado as boas sementes, então? Brincadeira, cara. É que eu teria que julgar o que é bom e o que é ruim. Brincadeira, cara. Não, mas você... a gente entrar no bom e no ruim aí... entendeu? É muito complexo, assim. Tem coisas que eu penso... Por exemplo, eu já fui muito bem recebido por famílias muito humildes, que eu tenho um certo arrependimento de não ter colaborado, entendeu? Tipo, a pessoa quis receber de coração e tal...
Não foi por Pondurice na época. Enfim, já teve por Pondurice, já teve, não por Pondurice, já teve. Noção. Já teve família muito humilde que eu ajudei na obra da casa, sabe? Ao invés de dar Ótimo, dinheiro, assim. Falei, cara, dispensa o pedreiro, né? Economiza com. Enfim. Meio que troquei por trabalho, assim. Mas, sei lá, um monte de coisa muito louca, assim. Mas. Enfim, tem questionamentos assim, sobre o bom e o ruim, né? Tem famílias que eu já ajudei financeiramente e tem famílias, obviamente, que eu me senti, que até hoje eu penso, porra, como é que eu faria para voltar lá e ajudar aquela pessoa, sabe? É possível? Será que eu vou fazer isso? Tal. Acho que eu falei isso contigo uma vez, que tinha vontade de... Algumas sensações de dívida que eu tenho, eu tenho vontade de saná-las. Assim. Eu acho que você tem uma dívida comigo também. Então, a vez que eu fiquei na casa do Bruninho, a primeira vez, né? Foi a primeira vez, né? A primeira vez. É a segunda vez que a gente se viu na vida. Eu tava aprendendo sobre plantas alimentícias não convencionais, aí eu cheguei na casa dele, ao invés de fazer compra, levar alguma coisa pra comer, eu catei planta na calçada. Eu levei umas florzinhas e falava, vou contribuir pro almoço. Tá vendo? Isso aí. Aconteceu algumas vezes e tem coisa que eu fico assim, me sentindo em dívida, sabe? Tudo bem, mas depois você me deu um pacote de amendoim. Hoje em dia você tá aqui em casa, aqui é uma banana dele. Eu quero uma banana. Sementes plantadas. Eu acho até que é que assim, eu ando pensando muito no contrário do que eu vivi tão intensamente, que foi, né, o minimalismo extremo e tal. Hoje em dia eu vejo até o trabalho, o que o minimalista ele acaba, eu não sei, eu como minimalista simpatizei com o não trabalhar, com trabalhar menos, porque aí tem frase do Mujica falando que quando tu trabalha, quando tu compra algo, tu não tá comprando com dinheiro, tu tá comprando com o tempo de vida que tu gastou para ganhar aquele dinheiro, beleza? Então quando tu te torna minimalista, tu começa a ver que dá para viver trabalhando bem menos, né? E aí eu comecei numa vibe meio não de contra o trabalho, mas de questionar, por que a gente trabalha tanto, não faz sentido. Uma pessoa solta no mundo, né, antes de existir civilização, ela ia trabalhar, cara, provavelmente a gente ia passar o dia procurando comida, como são os pássaros, os peixes, você tá ali caminhando, perambulando, mas a qualquer oportunidade, né, você viu uma seria sobrevivência. Isso, né? Exatamente, seria sobrevivência. Procurando comida. Isso, só que ao mesmo tempo isso não era trabalho, isso era a vida, né, caminhar, olhar pro lado e tal, era o cotidiano e tal. Então a gente não está tão acostumado a essa coisa de trabalho. Entretenimento. Entendeu? Porque a gente trabalha para ter entretenimento, mas aí não tem tempo. Às vezes tem dinheiro, às vezes não tem. É um sistema complexo, cara. É muito diferente, cara. É muito diferente do que a gente evoluiu, assim. E aí o que não falta é gente dizendo, né? Gente bem alternativa dizendo que não vai viver essa vida e que vai viver numa comunidade, plantando e tal, beleza? Até pode ser. Mas enfim, hoje em dia, o que eu ia dizer hoje em dia eu já vejo o trabalho como onde a humanidade conseguiu chegar até agora, continua evoluindo, acredito muito e torço muito para que as leis trabalhistas vão mudar para melhor, no sentido de que hoje em dia o padrão é trabalhar 44 horas por semana. Oi, Fran. Oi, Fran. Pode falar, não tem problema. Dá um alô no podcast aí. A Fran é vergonha até falar, hein, Fran? Cara, então, a partir de hoje, além do Tarso ser o cara mais feliz que eu conheço, ele também é o mais otimista. Porque ele falou que as leis trabalhistas estão evoluindo pra melhorar, cara. Esse cara, você quer ficar feliz? Baixa o papo com ele que você começa a acreditar. Não, é sério, cara. Os países mais desenvolvidos trabalham menos, não, né? Os países em desenvolvimento têm leis, tem padrão de trabalho. Cara, mas se alguém tá ganhando, outra pessoa tá perdendo. Você não concorda com... Só que a humanidade inteira tá caminhando pra trabalhar menos. Porque sabe quanto por cento... Mas se você tá trabalhando menos, tem alguém que tá trabalhando mais, não? Não necessariamente. Porque a humanidade como um todo, per capita, tá trabalhando cada vez menos. Isso no livro que você leu? Ele não falou essa frase exatamente, talvez tenha sido eu, positivista, entender dessa forma, mas o que ele falou foi que, tu sabe, olha um dado curioso, quantas pessoas produzem alimento hoje no mundo? Antigamente era 100%, né? Quando a gente era nômade, cada um produzia o seu. Depois surgiu a agricultura, aí começou a ter o cara que não produzia nada, mas ele criava as leis, ou ele era policial, enfim, ou ele construía casas, tá? Melhor exemplo. E aí foi surgindo mais e mais e mais. Aí cada vez menos, uma porcentagem menor, produzia alimento. Hoje em dia, cara, tá em 2%. Só 2% da população
da humanidade produz alimento para os outros 98%. Uau! É os incrível. outros 100%, né? Porque eles têm que comer também. Isso, por cento, exatamente. 2%. Então é muita eficiência e aumentando cada vez mais. Cada vez menos gente é necessária na agricultura. Entendeu? Cara, mas quanto mais gente, mais terra, menos natureza. Enfim, mas aí já é outro coisa. O papo já tá longo, vai ficar mais longo. Hein? Beleza. Vamos finalizar com esse cara mais feliz do mundo. Você já deu várias indicações muito boas aqui, mas você quer indicar alguma música, algum filme, algum livro? Indico Sapiens, uma breve história sobre a humanidade. Esse livro, pra mim, o melhor livro que eu já li. Do Yuval Noah Harari, 2017, o livro mais vendido no mundo. 2017, muita gente deve conhecer. É uma obra-prima no sentido de entender o quão pequeno a gente é e entender onde a humanidade está, mais ou menos. O livro seguinte do mesmo autor é o Homo Deus, que também é muito bom. Só um comentário sobre Sapiens. Até a página 100 ele fala praticamente exclusivamente dos nômades caçadores-coletores. E essa parte que me brilhantou os olhos demais. Outro livro que eu indico é esse que eu falei, Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Uma música que eu gosto muito, que me inspirou, é O Pequeno Perfil de um Cidadão Comum, do Belchior, e muitas várias outras. Meu Amigo Pedro, do Raul Seixas também, e aí tem várias né, músicas do Pink Floyd, enfim, que me inspiraram. Beleza. Filmes, a gente falou Into the Wild. Capitão Fantástico é um filme. Capitão Fantástico eu indiquei no último podcast Sinceridade, porque eu acho que tem uns diálogos bem interessantes ali, né? Mais sobre sinceridade do que sobre minimalismo nesse caso, eu acho. E a minha dica vai ser o documentário do Netflix que eu assisti recentemente, que é Less is More. Tradução para português é Minimalismo Já. Não, se traduzir para Minimalismo Já, eu achei o título bem ruim, inclusive. Mas em inglês, Menos é Mais, eu achei fantástico. Então, essa é a minha indicação. E tinha acho que saiu do ar, mas era Minimalismo. Saiu do ar. Eles até citam os dois caras desse documentário, mas esse documentário é muito bom e saiu do ar. Infelizmente. Quer falar mais alguma coisa? Não. Então valeu, Tarcito. Muito obrigado pela participação. Toca aí. Eu, cara mais feliz do mundo. E agora o mais otimista também. Obrigado, Bruninho. Foi massa. Provavelmente a gente vai ter outros podcasts aí com o Tarcito. Valeu, galera. Fui. Espero que tenha gostado do podcast. Se quiser levantar algum assunto, crítica, sugestão, fazer algum comentário, manda um e-mail para nomadeaderiva@gmail.com ou me acha lá no Instagram, @nomadeaderiva. Obrigado e até a próxima!